Olá, diário de terapia. Cara, eu não queria ter que continuar falando sobre um programa de televisão, mas ele tá sendo tanto, sabe, uma ferramenta de autoconhecimento pra mim nesse momento que não tem como, gente. Ah, esse BBB tá punk. Por que ele tá punk? Porque ele tá mostrando igual aquela música da Legião, da Índios, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. E eu percebo que durante muito tempo, eu não sei se vocês têm consciência disso, você que me assiste, nós vivemos num mundo extremamente conservador, ultra conservador, onde nossos instintos, nosso direito ao prazer, nosso direito à expressão, né, o direito das mulheres se colocarem em ponto equiparado com os homens na sociedade, no mercado de trabalho e tudo, isso era uma coisa completamente distante da realidade, onde a gente era engavetado em alguns sistemas, onde a gente era obrigada a exercer uma figura, uma máscara que a gente nem era, que a gente não cabia, né? Tem uma música do Raul, hoje eu vou citar músicas. Tem uma música do Raul que ele fala: eu calço 37, mas meu pai me dá 36. Dói, mas no dia seguinte aperta o meu pé outra vez. Né? Então é aquela coisa de você não calçar aquele número, aquela situação não servir, mas você se sujeitar a ela, né? Para que você seja aceito, para que você sobreviva dentro daquele contexto. Durante muito tempo foi assim. Nos últimos tempos, né? E aí, claro, as pessoas que, que gostam de falar sobre políticas e ofender as pessoas a respeito disso, dizem que foi porque existe uma tentativa de golpe comunista no país e trouxe essa revolução. Eu não vou falar sobre isso, mas é legal soltar, sabe? Tipo, pá, deixa solto aí. E uns tempos pra cá a gente vem trazendo esses assuntos, a gente vem problematizando esses assuntos publicamente, porque a internet ele é uma ferramenta poderosíssima, né? Ela é capaz de democratizar os espaços da voz igualmente para todas as pessoas. Na internet, diferente de uma cidade, de um estado, de uma casa que tem espaços às vezes limitados a fronteiras. Na internet não existem fronteiras. Não importa se eu tenho 10 sites dentro da internet, isso não vai impedir que você tenha 10, 20, 30. Não existe espaço na internet para competição. Não é interessante? Porque existe um espaço infinito para todo mundo se expressar. Cada um no seu nicho, cada um do seu jeito. Cada um tem o direito, né, de ter sua voz e vez. Aí a gente não tá acostumado com isso, né? O Facebook, ele trouxe um gatilho pra gente, né? Uma pergunta para que as pessoas fossem incentivadas a falar. Então ele pergunta sempre: o que você está pensando? Não sei se vocês já perceberam, né? Quando você vai publicar no Facebook, tá escrito lá: o que você está pensando? E aí por isso que você fala tudo o que você está pensando. Mas dizer o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo são coisas diferentes também. E aí eu só jogando também essas palavras um pouquinho aí no vento. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente tem uma oportunidade de discutir assuntos relacionados ao direito de expressão individual, ao respeito à dignidade humana, de uma maneira que a gente nunca teve, né? Nunca teve. Por mais que a gente tenha vivido em alguns momentos sociedades evoluídas, né, antigamente, não existia uma rede dessa forma
como a internet é capaz de simultaneamente fazer com que sua voz seja ouvida, lida, comentada, compartilhada, curtida, cancelada, exaltada, publicizada, tudo ao mesmo tempo agora. Então é surreal o poder que ela tem. E muito importante dizer que ela não é boa e nem é ruim. A internet é um lugar de total neutralidade. É como uma farinha, sabe, uma farinha de trigo. Você escolhe se você vai fazer doce ou salgado ali. É você quem escolhe a receita. Se você vai pegar aquela farinha para empanar um bife, é você quem escolhe. Na internet, você escolhe ser quem você escolhe vender o que você não é, você escolhe fazer bondade, você escolhe fazer maldade, você escolhe fazer campanhas. Você é quem escolhe ser nocivo ou você ser produtivo, você ser incentivador de alguma coisa além. E nos últimos anos a gente vem destacando essas mudanças de paradigma em relação a quem nós, enquanto minoria, né, dita minoria, somos, né? Então a importância do papel das mulheres, a importância da gente identificar a violência no lar e que a mulher não é obrigada, como antigamente, a ficar dentro de um relacionamento que a faz sofrer, que é tóxico e que é violenta. A gente não pode naturalizar abuso sexual infantil, que a gente não pode naturalizar o racismo, por mais que todos nós sejamos racistas estruturalmente, ou sejamos preconceituosos, homofóbicos estruturalmente, nós não podemos naturalizar mais esses conceitos, né? E aí, o ano passado no Big Brother teve uma grande discussão, né, em relação ao machismo, porque naquele momento a gente já tinha um governo, né, truculento politicamente falando e pessoas que representavam ali numa escala bem menor pensamentos similares a esse gestor mor, né, esse Palpatine com conceitos tão arcaicos, e aquilo de alguma maneira dentro daquele espaço foi combatido e, entre aspas, foi vencido, né? Porque ali é uma representação do real, né? Mesmo sendo uma vida real, um reality, ainda assim não é a vida real, porque a gente tem milhões de pessoas passando ainda por situações parecidas e no Brasil a gente viu que ainda sofremos com discursos, com posturas e com desmandos talvez até um pouco piores, né? E nesse Big Brother eu percebi que existe um desalinho no discurso bem sério, porque desde que a gente começou a colocar em voga a expressão lugar de fala, que nada mais é do que você, quando ouvir uma história, quando ouvir uma narrativa, ao invés de escutar todas as outras pessoas que não estão envolvidas, mas que se acham donas da palavra, escutar da origem, né, respeitar a origem, trazer a origem, né, a causa em si para a baila, trazer as pessoas que estão de verdade vivenciando aquele problema para que a gente entenda, para que a gente possa solucionar, que esse é o verdadeiro lugar de fala. A gente vê uma reunião de pessoas que decoraram conceitos, que se consideram ativistas, mas que estão, na verdade, fazendo um ativismo totalmente contrário ao que seria democrático, de liberdade, com respeito à dignidade humana. É um pouco de confusão da liberdade de expressão com falta de respeito mesmo. Porque quando a gente ocupa determinados lugares dentro de movimentos sociais, talvez a gente ganhe uma autoridade. E ganhar uma autoridade em alguns lugares não quer dizer que você é perfeito e que você dá conta
de acusar, de julgar, sem qualquer problema dessas pedras voltarem para você. A gente está passando por cancelamentos e julgamentos e violência simbólica e discussões num limite que me fez questionar, sabe? Será que a gente perdeu o rumo dessa questão dos direitos humanos? Será que a gente, enquanto coletivos, enquanto movimentos sociais, cada um no seu lugar de fala, será que a gente não se perdeu ali no discurso? Será que é mais importante o discurso ou a praxis que o Paulo Freire falava, né? Porque o Paulo Freire, um grande, maravilhoso educador brasileiro, falava da importância da praxis, que é a prática com a teoria junto. Não adianta a gente só ter teoria e não praticar. Não adianta a gente, né? Porque o que faz com que a gente tenha admirado, sei lá, Jesus, foi que ele não era um cara de palavra, sabe, apenas. Ele era um cara de ações. Ele ia lá e fazia o que ele pregava, sabe? Não adianta a gente ser, eu digo que eu sou uma coisa e não ser de verdade. A gente conhece a árvore pelos frutos, não é isso? O discurso. Será que a gente vai conseguir, né, convencer as pessoas de que paradigmas mudaram, que a gente precisa respeitar as liberdades, se a gente não respeita as liberdades, né, em si? Ao mesmo tempo, eu acho que como a gente nunca teve esse espaço tão, sabe, oportuno para discutir essas coisas, é natural que a gente se desloque para um outro lado, sabe, totalmente radicalizado também. Até a gente conseguir encontrar um meio do caminho dentro do nosso processo democrático, principalmente também aqui no Brasil, que a nossa democracia ainda está na infância dela, né? Então, eu acho que talvez a gente vá ver muito dessas coisas e que vão gerar esses incômodos na gente mesmo, né? Tem horas que a gente vai se fechar, vai querer voltar para um período que não foi nada bom e que as pessoas ainda exaltam como seguro, certo, onde homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, né? E pejorativos eram pejorativos, né? E mulher ficava em casa e isso não tinha pessoas, né? Onde as pessoas querem colocar a gente nessa caixa de volta. Outro lugar onde a gente quer fugir totalmente desse lugar de opressão e a gente quer liberdade de 100%, 360%, e onde a gente vai conseguir ter um meio do caminho para entender realmente como é viver esse discurso, como é ser livre. Ser livre é coisa muito séria, não é? Como diria o Renato Russo de novo, a gente não pode negar isso, ser livre é uma coisa muito séria. E a pergunta que eu deixo para vocês é como é que a gente está lidando com a nossa liberdade? A gente está respeitando a dignidade humana dos outros, né, dentro desse nosso aspecto de liberdade? A gente está respeitando a nossa dignidade humana? Em que lugar dessa linha temporal aí você se encontra? É isso. Um beijo.